Amanhã, 15 de outubro, é dia do professor e da professora. Vamos analisar como é que está o setor de educação no país, especialmente as universidades. O nosso convidado é o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP. Oi, Daniel, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom, Daniel, a gente vai apresentar neste momento uma reportagem da Júlia Pereira. Estudantes de todo o Brasil, como você sabe, estão se organizando para debater sobre os cortes de Bolsonaro na educação. Na noite de ontem, alunos da Universidade Federal do ABC se reuniram em assembleia. A reunião foi convocada após o governo federal anunciar o congelamento de 328 milhões de reais para universidades federais. O valor foi desbloqueado após a mobilização da comunidade universitária. Mas a gente vai acompanhar primeiro aqui a reportagem, você vai assim acompanhar conosco, com os nossos teleouvintes, e em seguida a gente volta para fazer os comentários. Pode ser, Daniel? Tá ótimo, vamos lá. Vamos lá, Júlia Pereira. Na noite de ontem, estudantes da Universidade Federal do ABC se reuniram em assembleia para discutir os cortes de Bolsonaro na educação. A reunião foi convocada na semana passada, após o governo anunciar o contingenciamento de R$ 1 milhão ao MEC, dos quais 328 milhões seriam bloqueados das universidades federais até dezembro. A medida previa o congelamento dos recursos para os chamados gastos discricionários, ou seja, não obrigatórios, como segurança, água e luz, além do pagamento de bolsas de auxílio e permanência estudantil. Poucos dias depois de anunciar o bloqueio das verbas, o governo Bolsonaro voltou atrás e decidiu liberar os recursos, resultado da pressão da comunidade universitária. Como lembra a presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, Tainá Winnie. De prontidão, os estudantes já se organizaram. Em menos de 24 horas, desde o anúncio do confisco da verba destinada às universidades, já haviam universidades sendo ocupadas por assembleias estudantis, já haviam estudantes organizando as suas mobilizações dentro das suas instituições, dos seus institutos federais. O professor da Universidade Federal do ABC e presidente da Associação de Docentes da instituição, Fernando Cássio, lembra que mesmo voltando atrás no corte da educação, o governo Bolsonaro anunciou outro bloqueio. 616 milhões de reais foram tirados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o que também afeta a produção de conhecimento nas universidades. E é preciso lembrar também que essa devolução dos 665 milhões às universidades, ao Ministério da Educação, custaram, o cancelamento definitivo, agora, não dá nem para dizer que é um bloqueio temporário, de mais de 600 milhões de reais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para verbas de infraestrutura de pesquisa. Apesar do governo federal ter anunciado o restabelecimento dos recursos às universidades, as instituições ainda lidam com os impactos dos bloqueios feitos no primeiro semestre. Em junho, o Ministério da Educação anunciou o congelamento de 1,6 bilhão no orçamento das universidades e institutos federais. O corte se une a outras reduções dos recursos para a educação. Segundo a Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, em 2019, o orçamento de uso discricionário das universidades era de 6,2 bilhões de reais. Já para este ano, o projeto de lei orçamentária aprovou 5,3 bilhões. Ana Júlia, presidente do Diretório dos Estudantes da UFABC, diz que no caso da instituição, criada no primeiro governo Lula, a única forma de manter o funcionamento é cortar despesas como água e luz. A única forma, é um absurdo, é não pagar a conta de água e luz, porque as grandes empresas não vão sofrer com abraço se a universidade não pagar. É o único jeito que tem para cortar da faculdade a questão financeira, da onde que tem para cortar para manter a universidade funcionando, que é um absurdo. A faculdade não ter dinheiro para pagar uma conta de água e de luz, é um absurdo uma universidade pública federal que produz todo ensino, pesquisa e extensão. Não é de hoje que Bolsonaro promove cortes orçamentários e contingenciamento de verbas da educação superior. Segundo uma análise do Centro de Estudos Sou Ciência da Unifesp,
o governo registrou uma redução de 96% nos investimentos destinados às universidades federais ao longo dos últimos 4 anos. Gabriela Proença, que também integra o diretório estudantil da UFABC, afirma que a gestão de Bolsonaro na educação tem dificultado cada vez mais o acesso da população ao ensino gratuito de qualidade. Então, o que a gente vem vendo é realmente esse planejamento, esse projeto de reduzir o acesso das pessoas à faculdade, né? E com isso também afastar as pessoas, né? As pessoas mais periféricas do acesso ao ensino superior gratuito, de qualidade e de ter realmente essa capacidade, né, de movimentar o país, movimentar as ideias. Durante a assembleia na Universidade Federal do ABC, os alunos decidiram pela paralisação das atividades no próximo dia 18, para participarem de uma mobilização nacional contra os ataques do governo Bolsonaro à educação. O ato está sendo convocado por entidades como a União Nacional dos Estudantes. A presidenta da UNE, Bruna Brelas, convoca a juventude para ocupar as ruas na data, em defesa da educação pública. Então a gente convida você que é estudante universitário, você que é estudante secundarista, que você participe, que esteja nas ruas, leve seu cartaz, mobilize mais pessoas, para que a gente mostre a nossa força contra esse governo e que a gente consiga fazer uma pressão e de denúncia também para a sociedade do que esse governo representou para a educação e o que os estudantes têm sentido na pele nesses últimos 4 anos. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Portanto, agora são 8h41, a gente volta com o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que acompanhou conosco aqui a reportagem da Júlia Pereira, lá no ABC Paulista, enfim, com essa mobilização toda, né, dos estudantes. E a gente viu, né, que o governo Bolsonaro recuou, né, nos cortes da educação, como diz bem aí a reportagem da Júlia Pereira, só que acabou bloqueando por um outro lado, né, Daniel, 616 milhões do orçamento destinados justamente para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Como é que você viu mais esse corte e agora realmente, ao que parece, definitivo, né? Bom, primeiro, parabenizar a reportagem. Eu acho que ela traz um retrato muito claro do que está acontecendo nas universidades. Objetivamente, o Bolsonaro ele tem como intenção travar as universidades e travar a pesquisa no Brasil. Bolsonaro, como vários chefes de Estado de países de extrema-direita, especialmente a Hungria com Orbán, tem se destacado por aniquilar as universidades ou tentar aniquilar as universidades, que eles consideram, na prática, Marilu, que são estruturas de combate às ideologias de extrema-direita. Então, o que é importante frisar é que, para o bolsonarismo, atacar as universidades é, inclusive, parte de uma estratégia mais global de hegemonia política dentro do país. Então, se trata de um projeto que é um projeto exclusivamente partidário, um projeto que é exclusivamente relacionado aos interesses do bolsonarismo e não aos interesses do Brasil. É bom lembrar que, no caso das universidades, o Bolsonaro só tem uma política. Na educação básica, todas são políticas destrutivas também, mas ele tem escola sem partido, ele tem educação cívico-militar, ele tem educação domiciliar, que são as iniciativas principais em termos de guerra cultural, que é para isso que ele, na verdade, trabalha na realização das políticas públicas. No caso das universidades, como ele não tem nenhuma chance de mobilizar professores universitários, de mobilizar estudantes, como ele é extremamente secundarizado, né, dentro do debate universitário, do debate científico, ele trata a ciência e a universidade como inimiga. E ele tem feito um trabalho de estrangular orçamentariamente, né? E eu utilizo esses termos porque são os termos que, inclusive, na Europa, são utilizados para explicar, por exemplo, os governos de extrema-direita. E, nesse sentido, ele vai tentando inviabilizar o funcionamento das universidades ou a realização das pesquisas. O Bolsonaro está sendo coerente. O problema concreto é que essa coerência prejudica o Brasil demasiadamente e coloca um limite para o futuro dos jovens, o que é um crime em termos de desenvolvimento do país e em termos também de direitos humanos.
Agora, Daniel, ao longo do governo Bolsonaro, a gente teve a oportunidade de conversar com você e já lá atrás o Bolsonaro já estava atingindo, né, o setor da educação, não é isso? Com cortes. Eu queria que você relembrasse um pouco como foi aí o governo Bolsonaro no setor de educação, se você pudesse fazer também um paralelo com os governos, né, anteriores, por exemplo, de Lula e Dilma. Bom, a diferença é abissal, né? Tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, você podia discordar em relação ao ritmo, né? O quanto que, dentro do conjunto de questões do país, a educação, a ciência e tecnologia eram priorizadas. Até para ser bem objetivo aqui, nos governos Lula e Dilma, especialmente no Lula 2 e Dilma 1, o investimento em pesquisa ele atingiu os patamares internacionais dos países que se desenvolvem em termos de ciência. Num determinado momento no governo Dilma, por exemplo, o Brasil atingiu mais de 3% do PIB investido em ciência e tecnologia. E o Fundo Monetário Internacional, que está distante de ser um órgão que se preocupa com o desenvolvimento dos países, especialmente dos países de renda média, como é o caso do Brasil, ele apontava que se você investe 0,5% do PIB, em 10 anos você obtém um crescimento do PIB equivalente a 5%. Ou seja, investimento em ciência e tecnologia é extremamente eficaz e dá um resultado muito grande. E a gente vinha num bom caminho, e até era importante frisar, né, que a gente vinha num bom caminho que acelerava o processo do investimento em educação, investimento em ciência e tecnologia, que já começava a dar resultados. O problema concreto que veio o governo Temer, paralisou, implementou a emenda à Constituição 95 de 2016, e o governo Bolsonaro é pior do que o governo Temer, porque, além do congelamento imposto pela emenda 95, o governo Bolsonaro reduziu o investimento em educação. Para se ter uma ideia, sem descontar a inflação, hein? Sem descontar a inflação. Em termos do que de fato é executado de investimento em educação, no governo Dilma era 145 bilhões de reais. E hoje o orçamento do Ministério da Educação, aquele que de fato é executado, é de 80 bilhões de reais. Ou seja, nós retrocedemos pela primeira vez na nossa história. Então nós tínhamos dois governos, né, especialmente Lula 2 e Dilma 1, que fizeram investimentos inéditos em educação, e a gente vinha acelerando um processo de ganhar protagonismo no mundo em termos de ciência e tecnologia, especialmente no governo Dilma, no primeiro governo Dilma. O fato concreto é que a partir do Bolsonaro e do Temer a gente tem um congelamento, e do bolsonarismo a gente retrocede. Então é uma situação extremamente preocupante. O Bolsonaro, ele de fato tem as universidades como inimigas. É sempre bom lembrar o que aconteceu de 2018 para cá, como você perguntava, né? Em 2018, no segundo turno da eleição presidencial, o bolsonarismo tentou causar um processo de censura às universidades e de controle do que ocorre nas universidades. Até com ações vinculadas a órgãos de segurança, o Supremo Tribunal Federal dá ganho de causa para as universidades. Ou seja, eles tentaram praticar uma censura inclusive violenta, e o Supremo Tribunal Federal dá ganho de causa para as universidades. Em 2018, Bolsonaro ainda não era presidente. Em 2019, ele já começa com cortes. Nós realizamos grandes manifestações e aí fica sempre esse processo. Ele faz o corte ou faz o bloqueio, a gente se manifesta, ele retrocede, mas na prática, no cômputo geral, é importante reiterar esse aspecto, a gente está perdendo recurso nesse processo, porque a cada corte que ele implementa e depois desbloqueia, na prática ele tira o corte de um lugar que importa para a educação, ciência e tecnologia e coloca no outro, como aconteceu agora. Ele tirou esse bloqueio do Ministério da Educação e colocou o bloqueio na pasta de ciência e tecnologia. Então, na prática, é um governo que não quer que o Brasil desenvolva a educação superior. Ele entende as universidades como inimigas. E para você ter uma ideia, Marilu, eu quando fui para a Europa, agora no âmbito das Nações Unidas, fui para Genebra. Aliás, daqui a algumas semanas eu volto, porque o Brasil está sendo analisado pelos outros países em termos de cumprimento dos direitos humanos, em especial do direito à educação. E é interessante observar que quando eu precisava explicar para uma missão internacional de países que não conhecem em profundidade o que ocorre aqui no Brasil, era simples dizer que o Bolsonaro está fazendo quase a mesma coisa
que o Orbán fez na Hungria, que foi, inclusive, um trabalho de fechamento de universidades por meio do estrangulamento orçamentário. E o que é desesperador observar é que todos eles entendiam. Aí depois eu completava e dizia, mas o Bolsonaro está fazendo, inclusive, pior, porque além de atacar a universidade, ele também ataca a educação básica, e nós já temos casos de expressão de violência dentro do processo político brasileiro que pode recrudescer com o Bolsonaro perdendo, ou com o Bolsonaro, que é o que deve acontecer, ele deve perder a eleição, ou com o Bolsonaro ganhando a eleição, porque, de fato, ele conseguiu organizar uma estratégia de mobilização de um setor da sociedade, inclusive armando esse setor da sociedade por meio de decretos presidenciais. Então, a situação, de fato, é muito preocupante. As universidades estão no centro da prioridade de ataque do bolsonarismo em relação a todas as expressões daquilo que, de fato, importa para o povo brasileiro. Bom, e de acordo com a reportagem da Júlia Pereira, como você acompanhou, existe a mobilização agora para o dia 18, na próxima terça-feira. Qual que é a tua expectativa em relação a essa luta dos estudantes e professores na próxima semana? Bom, em primeiro lugar, parabenizar a União Nacional dos Estudantes, que realiza essa manifestação. É fundamental que essa manifestação tenha uma grande adesão. É importante frisar até que, diante de todos os ataques, eu até senti, Marilu, e falando aqui muito sinceramente, eu senti que tanto professores, e aí eu me incluo nesse conjunto, como também estudantes universitários, eles demoraram para se mobilizar. Mas, por sorte, nós encontramos um acordo de mobilização. Então, dia 18 é um dia central na luta pelo direito à educação, mas também na luta pela democracia. É importante frisar que, considerando o século XXI, a complexidade do século XXI, a democracia ela não pode ser simplesmente uma preocupação relativa à questão representativa, ao respeito das instituições. Democracia significa, concretamente, abrir possibilidades, garantir oportunidades iguais. Democracia significa estudo aprofundado em termos de ciência e tecnologia, desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de inovações. Então, nesse sentido, é imprescindível essa mobilização, que parece que é só uma discussão sobre um tema orçamentário. Se fosse sobre isso, já era mais do que suficiente e urgente a mobilização. Mas, na prática, é uma mobilização em defesa da democracia, e a gente deve comparecer, deve colocar peso nessa atividade, deve falar, deve fortalecer a luta por uma sociedade mais justa, e tem que fazer, de fato, a crítica ao que representa o bolsonarismo, que é um instrumento destrutivo daquilo que o Brasil tem de melhor. A Amazônia, o povo brasileiro, porque quando se ataca a educação, está se atacando o povo brasileiro, o futuro do Brasil em relação à ciência e tecnologia. Então, é um momento bastante dramático que nós vivemos na nossa história, talvez o mais dramático, certamente, desde a redemocratização, e a gente precisa colocar peso nessa atividade, precisa ter presença, precisa se mobilizar para garantir que o Brasil consiga repensar o que está acontecendo aqui no nosso país e tome uma decisão bastante assertiva no dia 30 de outubro, evitando que o Bolsonaro permaneça no poder. Exatamente. Então, essa manifestação, pelo que você está falando, né, Daniel, parece que vai transcender exatamente o campo da educação para o campo democrático, né? Então, deve ter a adesão exatamente de movimentos sociais, de pessoas, né, que estão na defesa da democracia no país, né, Daniel? Exatamente. E é importante sempre frisar, né, educação é democracia, política de assistência social é democracia, política de ciência e tecnologia, que está vinculada à política de educação e democracia, política de habitação e democracia. O que o bolsonarismo conseguiu fazer é que as ameaças da democracia são tão graves que ele conseguiu reduzir a agenda de reivindicação do povo brasileiro. E é importante frisar que o caminho não é o da redução da agenda, é da expansão da agenda, é mostrar para as pessoas que elas merecem ter uma vida melhor, que elas merecem ter acesso à universidade, que o acesso à universidade tem que garantir permanência. Marilu, se a gente for analisar os cortes, na prática, é claro que os reitores estão apontando uma preocupação sobre contas que, se tiver bloqueio, eles não conseguem pagar e que inviabilizam o funcionamento da universidade, água, luz, coisas muito básicas. Mas, na prática, depois do processo de tentativa de bloqueio, o que sobra são cortes na permanência estudantil.
Marilu, pela primeira vez na história do nosso país, os estudantes estão ficando desalentados. Eles já não acreditam que é possível entrar e permanecer na universidade. Então, essa ação completamente deletéria, essa ação absurda, é, na prática, o principal objetivo do bolsonarismo. Eles não querem que as pessoas tenham possibilidade de se desenvolver de maneira autônoma, emancipada. Então, concretamente, quando a gente fala de democracia, a gente tem que falar de direitos sociais. A democracia ela só tem uma função prática para o povo se ela coloca pão na mesa de todas as famílias, se ela garante oportunidade de ingresso na educação superior, se ela garante oportunidade de trabalho, e tudo isso é o que o bolsonarismo representa em termos de ataque. É tudo isso que o bolsonarismo tenta evitar. O bolsonarismo, na prática, para deixar de maneira bem clara aqui, ele busca reduzir a possibilidade de qualidade de vida do povo brasileiro numa estratégia de construção de hegemonia política. E eu vou repetir aqui, isso está acontecendo na Europa. O Brasil não é uma exceção dentro de uma regra mundial. Isso está acontecendo na Europa, na Hungria, muito avançado, e começa a acontecer na Itália, com a ascensão de um novo governo, nesse caso, assumidamente fascista. E porque tanto o governo húngaro, como também o governo brasileiro, não se assumem como fascistas. E são. Então, a gente precisa ter muita consciência dos desafios que se colocam, né, na política brasileira, porque o Brasil ele é um país central, como disse o Chomsky, né, nosso colega dos Estados Unidos, mas que vive parte da vida dele aqui no Brasil. Ele tem apontado isso. Ele falou, o Brasil está hoje no centro da preocupação mundial por conta da questão ambiental, das mudanças climáticas e da Amazônia, e ele está, de fato, representando concretamente o maior retrocesso em termos, inclusive, da sobrevivência humana. Então, votar contra o Bolsonaro, além de ser a busca por qualidade de vida, por direitos, por políticas sociais, por perspectiva de vida, votar contra o Bolsonaro também significa concretamente dar uma chance do mundo sobreviver. O mundo vai sobreviver, vamos ser bastante sinceros, o planeta Terra sobrevive. Dificilmente os seres humanos vão conseguir sobreviver. Quer dizer, a situação ela é extremamente delicada. Tá certo, Daniel. A gente agradece muito aqui a sua participação. Forte abraço para você. Até uma próxima. Até uma próxima. Um prazer estar aqui contigo e bom trabalho para vocês. Muito obrigada. A gente conversou aqui com o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.